Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa É Justo. Um programa realizado pelo curso de Direito em parceria com a TV UNAERP. O programa É Justo tem por objetivo levar conhecimento jurídico para a sociedade, aproximar o direito da comunidade. Meu nome é Leisa Borelli Prison e hoje vou apresentar o programa para falarmos um pouco de um tema muito importante que é o acesso à justiça. Nós vamos falar hoje mais especificamente sobre o Escritório de Assistência Judiciária da UNAERP. Para falarmos sobre esse tema, nós convidamos a advogada doutora Marina Servo, que além de advogada é coordenadora do escritório e também doutoranda na casa. Seja muito bem-vinda, doutora Marina. Obrigada, Leisa. Doutora, vamos começar explicando para a população o que é um escritório de assistência judiciária, assistência gratuita aqui na universidade. No escritório são realizados atendimentos da população que não tem a condição de contratar um advogado particular. Então, no escritório, nós atendemos as pessoas que recebem uma renda familiar até 3 salários mínimos e ele é quase uma ponte entre o cidadão e o sistema de justiça. Então, nós conseguimos abranger todo esse atendimento, muitas vezes encaminhado pela Defensoria, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, todo esse atendimento das pessoas que precisam acessar o judiciário e não têm as condições financeiras para tanto. As pessoas, então, elas podem chegar aqui na universidade para ter esse atendimento. Quais são os critérios para que eu possa fazer uma consulta, para que eu possa ser atendida num escritório de assistência judiciária? Para ser atendido no escritório, a pessoa tem que receber uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, ela pode tanto passar primeiro pela Defensoria, e a Defensoria encaminha ela para o nosso escritório, como ela pode chegar para ser atendida de segunda a quinta-feira, nos horários de atendimento que estão disponibilizados no site, e aí ela vai passar pela triagem financeira e ser atendida levando a demanda jurídica que ela tem, seja uma defesa num processo ou até mesmo o início de uma ação judicial. Ah, entendi. E para que ela possa acessar, para que ela possa vir aqui, a gente fala sempre dessa assistência que é gratuita aqui na universidade, desde que a pessoa tenha alguns critérios para que ela possa ser atendida aqui. O que significa para a população em geral? O que significa esse acesso à justiça? Bom, o acesso à justiça é extremamente importante, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma demanda, ela não consegue resolver de forma administrativa ou de forma, até mesmo mediante uma mediação, uma conciliação, resolvendo muitas vezes uma questão com o vizinho, por exemplo. Tem uma discussão com o vizinho que envolve questões da árvore que está plantada entre o território de ambos. Ela não consegue resolver essa questão diretamente com a pessoa envolvida, então ela tem que judicializar. Ela tem que buscar, muitas vezes, um advogado, se ela tem condições para tanto, particular, ou a Defensoria ou o nosso escritório, se ela não tiver condições, para propor essa ação e levar a demanda para que um terceiro decida, que no caso é o juiz. Entendi. Então, isso tudo faz parte do acesso e faz parte porque todas as pessoas deveriam ter acesso à justiça. Então, algumas pessoas não têm condições e elas podem acessar o nosso escritório aqui na UNAERP. Esse escritório de assistência gratuita aqui na UNAERP, ele funciona dentro da faculdade? E por que dentro da faculdade? Isso, essa parte é a mais importante. Ele é um escritório escola, então ele oferece tanto o serviço de assistência jurídica gratuita para a população, como também por ser um escritório escola, estar dentro da universidade, ele oferece todo o aprendizado para o aluno. Todos os nossos advogados são egressos do curso de Direito da UNAERP e os nossos estagiários são todos vinculados ao curso de Direito. O estagiário, ele tem um aprendizado dentro do escritório como se ele estivesse advogando. Então, ele tem um papel ali semelhante ao do advogado, que é diferente de qualquer outro escritório em que ele pudesse estar estagiando. Um escritório particular tem uma atribuição diferente para o estagiário do que o nosso. No nosso escritório, o estagiário vai ter o aprendizado da prática, do cotidiano. Então, ele vai pegar o conteúdo da teoria que ele aprende em sala de aula e aprender junto com as demandas dos assistidos, dos usuários, a prática da advocacia, muitas vezes. Então, ele vai desde atender ao público, que nós temos esse atendimento que é ofertado, ele vai fazer a peça, ele vai assistir as audiências, ter um encaminhamento e orientação para o próprio assistido, tudo isso direcionado pelo advogado. Mas o estagiário é ali quem tem o maior aprendizado dentro do escritório. Isso é importantíssimo, tanto para a universidade quanto para os alunos e para a comunidade, né? Em todos os cursos possuem esses atendimentos à população.
Então, no curso de Direito, o aluno que faz a faculdade, ele pode também estagiar no nosso escritório, né, fazendo a prática daquilo que eles aprendem dentro da universidade. Quais são as matérias, os temas que são mais recorrentes ou que podem ser atendidos aqui no nosso escritório? No escritório nós atendemos em maior demanda direito de família, então muitos casos que envolvem guarda, alimentos, divórcio. Atendemos também a área civil. Então, tem muitas ações de indenização, ação de discussão até mesmo da questão da propriedade que nós falamos antes, e atendemos o penal. No penal, o escritório fornece o atendimento para a penitenciária de Piracicaba, com o atendimento dos sentenciados para verificar benefícios que eles tenham direito, demandas dos sentenciados, como também a parte de violência doméstica e crimes de menor potencial ofensivo. Nossos advogados trabalham em todas as áreas, os estagiários têm contato com todas essas áreas de atuação do escritório. Com todas essas áreas. Eles, inclusive, atendem essa população que está encarcerada. Eles chegam até aqui, vêm até o escritório, os alunos vão até a penitenciária ou só recebem os processos, a parte de papel, né, de demanda jurídica mesmo? Os atendimentos da penitenciária são feitos diretamente com os sentenciados, mas via online. Então, são feitos atendimentos virtuais com os sentenciados, os estagiários acompanham e os advogados conduzem esse atendimento. Recebem as demandas, eventualmente um pedido de remissão de pena, uma situação de progressão de regime que não foi concedida, e o estagiário vai pegando toda essa prática do que pode ser feito naquele caso, com base no que ele já estudou, no que ele já aprendeu em sala de aula. Então, nós fazemos o atendimento virtual dos sentenciados. Agora, da população em geral, nas outras áreas, nós fazemos o atendimento presencial. Tem aquela demanda que vem via convênio, que a gente já vai falar, mas tem a população que vem naquilo que a gente chama de portas abertas. Isso. Então, a população vem até a faculdade procurando por esse serviço de assistência judiciária? Perfeito. Então, nós temos um convênio com a Defensoria Pública do Estado, é uma das instituições que temos esse convênio formal, nesse caso, e a Defensoria encaminha para a gente mais de 100 casos por mês, 100 casos novos por mês, entre iniciais e defesas. Além do atendimento da própria penitenciária, que também é encaminhado pela Defensoria. Uma média desse atendimento, eu acredito que a gente ultrapassa 200 atendimentos por mês entre atendimento do sentenciado e elaboração de peças e pedidos vinculados a essas demandas. E além disso, igual você comentou, nós temos também o atendimento portas abertas. Então a população ela pode procurar o escritório para relatar a demanda, para que ela passe pela triagem financeira, verificar se tem possibilidade de ser atendido, se preenche os requisitos, e aí a gente vai dar seguimento no atendimento dessa pessoa que procurou o escritório. E como isso tudo contribui para a formação do nosso aluno? Como que você, ali, coordenando, né, o escritório como advogada, vê o comportamento, analisa os alunos, como o aprendizado dos alunos? Como que você vê isso dentro de uma universidade? Não tem qualquer outro lugar que o aluno pudesse fazer o estágio e ter maior aprendizado do que eles têm no escritório. Isso eu não tenho dúvida, assim, eu sou suspeita para falar, mas de fato os alunos eles entram com uma base muito boa teórica, que é proporcionada pela universidade, mas a partir do momento que eles têm o contato prático, ele muda totalmente a percepção do aluno. Não só do aspecto jurídico, que é extremamente importante para essa formação jurídica mesmo, mas do aspecto humano. Então, nós temos contato com uma população que tem uma dificuldade, muitas vezes, que ultrapassa a dificuldade financeira. Então, uma dificuldade em outros aspectos, até mesmo... fala, até de explicação do que está passando, né? Sim, então o aluno, ele aprende como que ele pode fazer o atendimento diferente a cada assistido, a cada usuário que ele atende. Então, nós temos nossos estagiários, que são os que mais brilham ali dentro do escritório, porque eles conduzem cada ato do processo, muitas vezes acompanham o processo do começo até o final, eles sabem qual é o resultado do trabalho deles, eles têm o contato tanto com o advogado, que é um contato comum num escritório de advocacia particular, mas também um contato direto com a população que é atendida. Então, eles recebem essa demanda da população, recebem não só essa questão jurídica, mas também a questão emocional, e eles vão aprendendo a lidar. Então, eu digo que para o estagiário, para o aluno, eu acho que é o melhor lugar para fazer estágio, até porque ele tem uma formação completa. Amanhã, quando ele tiver o próprio escritório, quando estiver, seja advogando ou atuando como promotor, ele já
teve esse contato com a população e já sabe muitas vezes conduzir, buscar qual que é a questão jurídica, começar a fazer um atendimento direcionado, mas também de forma humana, de forma que ele possa assim auxiliar e fazer uma mudança social com cada passo, com cada atendimento que ele faz, mudando também o que pode acontecer na consequência daquele caso ou na vida daquela pessoa. Eu vejo ali pelo escritório, como professora aqui na casa, o que a gente vê é um toque humano nos alunos, né? Não só porque é um escritório escola, mas porque o tratamento dado para esse tipo de escritório, né, que atende uma população mais vulnerável, ele é uma capacitação, é um atendimento que é muito diferente dos outros escritórios. Então você vai ter uma vivência ali que muito possivelmente você não terá em outro escritório, como a senhora estava falando, né, doutora? Muito possivelmente nem vai ter em outro lugar essa vivência humana, o tratamento, como falar com as pessoas, o atendimento ao telefone, sim, de encarcerados. Então, quando a gente fala isso, e eu quero entrar num outro assunto também agora, que é a questão do atendimento pelos convênios. Porque quando a gente fala desse atendimento, vem pelo convênio também uma espécie de conflito ali, um tema que muitas vezes os nossos alunos não querem, por vezes, atender, né? Porque são questões de violência, que vem pela defensoria por uma parte do violentador, por vezes, né? Do agressor. Então, eu queria saber da senhora como é que funciona, primeiro esse convênio, esses convênios que nós temos aqui na universidade, e depois uma fala sobre como é que funciona para os próprios alunos o atendimento a essas pessoas que vêm deste convênio. É interessante porque muitas vezes, quando a gente fala da questão do agressor, remete muito à questão da violência doméstica, prática de crimes, que é o autor do crime. O escritório, ele atende a parte penal, então nós temos a defesa em vários processos que são vinculados à vara de violência doméstica, em favor do nosso usuário, é o agressor muitas vezes, e o estagiário, o aluno começa a ter a percepção que tem que buscar a aplicação da lei em si. Que aquela pessoa ela precisa ter, se for o caso, se tiverem as provas do processo, pode ser que ela tenha uma condenação, mas que seja uma condenação justa e adequada. Mas eu acho, e me remete também muito à importância da percepção deles, do atendimento muitas vezes de partes opostas em processos diferentes. Então, muitas vezes eles atendem a genitora, que tem os alimentos que estão sendo pleiteados, e muitas vezes eles atendem em outro processo, em outro caso, o genitor que não quer pagar os alimentos. Então, esse aprendizado é um aprendizado completo. Então, tanto como iniciar uma ação de alimentos, como também como fazer a defesa numa ação de alimentos, buscando ali que o pagamento também seja justo, mas adequado às condições financeiras daquele indivíduo que não está tendo condições de pagar. Como fazer a defesa com base na prisão que foi pedida em razão da ausência de pagamento. Então, é um aprendizado, de fato, muito completo em razão disso. E eles começam a ter contato com os dois lados da história, mesmo que não sejam as mesmas partes. Então, eles começam a ter contato tanto com, em alguns casos, com o autor do processo, como também com a parte que está sendo processada. Vendo as histórias, vendo que, na verdade, o diálogo, muitas vezes, nem sempre é tão conflitante quanto a gente pensa, né? Que existem outras versões, outras formas de fazer defesa, tanto no âmbito processual quanto material. E esses casos, né, que a gente está falando agora, estes vêm pela defensoria, pelo convênio que nós temos com a defensoria. Sim, tanto pela defensoria como também pelo próprio Portas Abertas, que a gente chama. Então, a defensoria encaminha os casos, muitas vezes para a gente dar início a uma ação ou para a gente fazer defesa, mas também vem pelo Portas Abertas aquele atendimento da pessoa que quer se defender em um caso que ela foi citada, que ela está sendo chamada a compor a parte do processo. E tem algum desafio que é do escritório? Tem alguma coisa que a gente precisa pensar para o futuro, inclusive? Nós temos vários desafios. Acho que o principal desafio, talvez quando tiver a oportunidade de conversar com os estagiários, fazer um programa que você comentou. Farei um programa com os estagiários. O principal desafio é a demanda. Então, tanto para a nossa equipe de advogados, de estagiários, nós temos atendimentos de segunda a quinta, o número de atendimento é muito grande, então a demanda do atendimento, a elaboração das peças, nós sabemos que a quantidade é grande. É lógico que a nossa equipe também é muito grande para isso, sim, mas ao mesmo tempo que é um desafio, é a parte mais
interessante do escritório para o aprendizado. A dinâmica é gigantesca. Exato. Então, assim, o aluno ele consegue ter vários atendimentos na mesma semana, que muitas vezes no escritório de advocacia particular, talvez ele acompanhasse um atendimento ou outro. Então, o número de casos que nós temos pode ser um desafio, mas ao mesmo tempo é o que torna o escritório um dos maiores escritórios da região, muito provavelmente, aqui o da UNAERP, e um escritório escola no qual ele vai ter um aprendizado que talvez em 6 meses ele não teria em nenhum outro lugar. Doutora Marina, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o escritório de assistência aqui judiciária aqui na nossa universidade. Se quiser dar as últimas palavras, falar alguma outra coisa, por favor, o contato para atendimento no escritório. Eu que agradeço, professora Leisa, agradeço também ao professor Scarpino, professor Davi, a oportunidade de divulgar o escritório aqui no seu programa, que sem dúvida nenhuma é um grande diferencial para a população aqui da região de Ribeirão Preto e cidades vizinhas. O telefone vai ser disponibilizado aqui durante o vídeo e pode também, a pessoa que tiver interesse, procurar no site da UNAERP, Escritório de Assistência Jurídica, e ela vai encontrar todas as informações sobre atendimento, próprio número de telefone e link para cadastro e até mesmo agendamento desse atendimento. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a toda a equipe e até o próximo programa. Obrigada.